Fala, gente, eu sou o Irã e nesse vídeo eu queria explicar brevemente para vocês o que é o princípio da incerteza de Heisenberg e como ele veio a se tornar um dos pilares da mecânica quântica. Então, bom, se você não for inscrito ainda no canal, considere se inscrever para que você possa acompanhar os próximos conteúdos e lembra de ativar também o sino das notificações para que sempre que tiver um conteúdo novo vocês serem notificados. Então vamos lá, o que o princípio da incerteza ele diz para a gente? O princípio da incerteza diz que a gente não pode conhecer com precisão absoluta o valor de duas variáveis conjugadas ao mesmo tempo. E o que seriam variáveis conjugadas, né? Variáveis conjugadas são aquelas que a precisão de medida de uma delas é extremamente dependente da medida da outra variável, ou seja, o quão bem eu sei o valor de uma variável afeta o quanto eu vou saber sobre a outra, e essa relação entre as duas ela é muito forte. Então, isso que seriam variáveis conjugadas. Para citar dois pares, por exemplo, a gente tem momento e posição, e energia e tempo. E essas variáveis, em geral, elas possuem uma relação de troca, como a gente vai ver no princípio da incerteza, né? Que é o seguinte, o que eu quero dizer com relação de troca. O quanto mais você sabe de uma, menos você sabe da outra. É a natureza falando pra gente que a gente não pode saber tudo que a gente quer ao mesmo tempo. E de forma que o princípio da incerteza, então, diz pra gente, o produto das incertezas de duas variáveis conjugadas, ele deve ser maior ou igual a uma certa quantidade, no caso, a constante de Planck dividido por 4π. Vou colocar a expressão aqui na tela, para o caso de momento e posição. Vale ressaltar também que mesmo se todas as condições iniciais forem especificadas, a gente ainda assim vai ter que essa relação ela é válida. Então vamos destrinchar melhor um pouco esse princípio, né? Antes de tudo, vale lembrar que na mecânica quântica a gente lida com as probabilidades de se realizar uma determinada medida, de forma que somente após a medida a gente pode determinar o estado de um sistema, né? Por exemplo, saber a localização de um elétron. Antes disso, a gente só consegue falar nas probabilidades de se encontrar, por exemplo, um elétron em uma determinada posição. Feito esse parênteses, né, sobre a mecânica quântica, vamos voltar para o princípio da incerteza e tentar diferenciar dois casos aqui, né? Como seria uma situação no mundo clássico e no mundo quântico. No regime clássico, por exemplo, é possível a gente fazer predições sobre um determinado evento, porque a gente sabe, a gente consegue, né, determinar a posição, a velocidade e as condições iniciais do sistema e dessa forma prever a evolução do sistema, né? No caso, por exemplo, se eu estou jogando sinuca e eu sei que uma bola está em determinada posição, eu sei com que velocidade ela está, a partir daí eu consigo modelar o seu comportamento futuro, né? O que vai acontecer, por exemplo, se eu fizer chocar uma outra bola contra ela e assim por diante. Agora, trazendo para o regime quântico, por exemplo, se a gente tenta localizar um elétron fazendo incidir uma partícula de luz sobre ele, né? No caso, um fóton, para os mais íntimos, né? O que acontece? O fóton ele vai interagir com o elétron e de forma que ele vai alterar a posição do elétron e o seu momento, de forma que a gente pode saber com uma boa precisão a posição do elétron, mas não simultaneamente o momento com que esse elétron está. Ou seja, para um dado instante de tempo, eu vou saber a posição do elétron e vou perder a informação do seu momento, de forma que se eu fosse tentar fazer a medida no instante seguinte, a posição do elétron já teria mudado e, consequentemente, também o seu momento, né? Porque o fóton vai interagir com ele. E, no caso, a mesma ideia vale para o momento. Se a gente tentasse medir um momento, a gente perderia informação sobre a posição, de forma que a gente não consegue saber os dois ao mesmo tempo com a precisão maior do que a dada pela relação de incerteza. Essa limitação, vale destacar que ela é intrínseca à natureza, ela não é uma limitação nossa, dos nossos experimentos. Assim, não tem experimento possível de se fazer que vá dar uma incerteza das medidas simultâneas de posição e momento que seja menor do que h cortado sobre 2, né? H cortado sendo a constante de Planck sobre 2π. Então a natureza só permite a gente saber uma coisa de cada vez, com altíssima precisão. A gente não pode saber com a precisão que a gente quer o valor do momento e da posição de uma partícula ao mesmo tempo. E como eu mencionei anteriormente, essa relação também é válida para outras variáveis conjugadas, como energia e tempo. No caso, eu vou usar um exemplo aqui da mecânica clássica para vocês entenderem como seria isso. Só que eu vou substituir a energia pela frequência, que no caso aqui tem uma equivalência entre elas. Então, bom, imagina que a gente tem a seguinte situação. Imagina que toda terça-feira, meio-dia,
você observa que um dado evento acontece, certo? Aí vai lá, toda semana você vai observar que esse determinado evento ele acontece. Aí você já está observando isso há uma semana, 2, 3, 4, vai, tem um ano que você está observando isso, certo? E você pode observar que sempre esse mesmo evento acontece na terça-feira. Só que suponha agora que você tira uma férias e fica um mês sem poder observar esse determinado evento. Aí, suponha que alguém conhecido seu chega para você e fala assim, olha, tal coisa não aconteceu. Aí você se pergunta, uai, então a frequência não é toda terça-feira como eu achava que era, né? Aí você vai ter que recalcular essa frequência. Então repara aqui o seguinte, que você precisaria de um tempo absurdamente grande, na prática infinito, para poder determinar com absoluta precisão a frequência com que o determinado evento aconteceria na terça-feira, certo? Isso é uma forma da gente ver essa relação de troca entre esses pares de variáveis conjugadas, né? Quanto mais a gente sabe de um, menos a gente sabe de outro. Só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai tentar transpor uma relação do regime quântico para o regime clássico, porque muitas vezes essas extensões elas podem não se aplicar. No caso aqui que eu usei de exemplo, foi para poder ilustrar essa relação entre as variáveis conjugadas. Se a gente for tentar fazer isso em muitos casos, a gente vai ver que o princípio da incerteza não é válido a nível clássico, né? Tanto é que a gente consegue determinar, por exemplo, a posição de um carro e a velocidade do mesmo, certo? E assim sabendo as condições iniciais, onde que ele vai estar daqui a um determinado tempo. Então temos que tomar cuidado ao tentar fazer essas transposições. E esse tipo de extensão, ele é muito bem retratado na série Genius, que conta a vida de Einstein, que passou na NetGeo há um tempo atrás, que ilustra o princípio da incerteza e o quão confuso ele pode ser. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o trecho que ilustra a cena que mostra o porquê que a gente deve ter cuidado de transpor uma relação do regime quântico para o regime clássico. E já que eu citei o Einstein, né, o mesmo, tão inconformado com a natureza probabilística da mecânica quântica, chegou a propor com alguns outros físicos, o Podolsky e o Rosen, que existissem variáveis ocultas, em que elas geravam esse aspecto contraintuitivo, né, do princípio da incerteza, da gente não poder saber com precisão absoluta o valor de duas variáveis ao mesmo tempo. Mas, foi mostrado pelo físico John Bell que as variáveis ocultas não existem e que sim, a mecânica quântica ela é probabilística intrinsecamente. Se vocês tiverem interesse, isso é conhecido como paradoxo EPR. No mais, era isso que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, curta aqui o vídeo, vai me ajudar bastante. E no mais também comenta o que achou do vídeo, se ficou alguma dúvida. Espero que tenham curtido. Muito obrigado pela atenção e tenham um ótimo dia.